Bom, então o que vem a ser um Game Design Document, né? Ou um GDD, como costuma se falar no mercado. O GDD ele é um documento, ele é é um primeiro esboço, na verdade, que a gente faz da grande ideia do jogo. Fazer uma ideia de um jogo, traduzir um jogo, às vezes não é uma tarefa tão simples, um jogo tem muitos componentes, e um GDD ele ajuda a gente a descrever os componentes principais e as funcionalidades principais de um jogo. Entre o produto final e o GDD, tem um abismo gigantesco. O que você pensar, o que você pautar num primeiro documento, necessariamente não é o que vai estar ipsis literis no final do jogo produzido. Mas o Game Design Document ele ajuda muito a gente a pensar como que a gente pode arrumar estratégias para compor esse jogo de uma maneira mais intuitiva, né, de uma maneira mais planejada. Eu estou passando para vocês aqui, no material de aula de vocês, tem um modelo de GDD que eu gosto muito. Se vocês olharem na internet, existem muitos formatos de GDD. Existem diferentes estúdios, usam diferentes formatos de Game Design Document. Se você for pegar um jogo enorme, como um Red Dead Redemption, por exemplo, essa documentação de Game Design ela vai ter muitas páginas, né? Aqui na nossa aula a gente não tem nem tempo de pensar esses jogos tão gigantescos. Então, na verdade, a gente vai se concentrar num modelo de GDD um pouco mais conciso, que é o que atende às necessidades aqui da nossa aula. O nosso Game Design Document, essencialmente, o que ele precisa ter, que é o que está disponível no material de vocês? Essencialmente, ele tem que ter uma análise do jogo, né? Um pequeno pitch do jogo ali, né? Uma missão do jogo, um objetivo de game design, uma breve descrição do que é o game que a gente vai produzir. Na sequência, a gente descreve o gênero do jogo. Eu particularmente não gosto de colocar gêneros nos jogos, eu gosto de colocar hashtags. Em vez de você falar que o jogo é de plataforma, de terror e tiro, na verdade você coloca hashtag plataforma, hashtag terror, hashtag tiro, hashtag futurista. A gente consegue compor mais palavras, a gente deixa essa descrição mais completa do que só colocar um gênero. Mas isso assim, é uma questão que eu acabo utilizando, que eu gosto, né? As plataformas que a gente está pensando em projetar o nosso game, ele é de tabuleiro, ele é de smartphone, ele é de PC, quais são as plataformas, né? Quem é o público-alvo? Eu estou fazendo o jogo para criança, eu estou fazendo o jogo para uma audiência heavy gamer, eu estou fazendo o jogo para uma audiência casual, quem é que eu quero conversar, né? É uma pequena história, se nós tivermos uma narrativa, se nós tivermos personagens, a gente coloca aqui um breve descritivo do mundo, um breve descritivo da história do jogo. E na sequência a gente fala sobre gameplay. Aqui a gente vai descrever um pouco, e eu sempre gosto muito de usar wireframes, né, nesse caso. Tentar detalhar minimamente com wireframes como funciona a mecânica do jogo. Como é que o jogo acontece? Eu aperto botões e o personagem faz o quê? Qual que é o objetivo de tela? Eu tenho puzzles, dê um exemplo de um puzzle. Eu tenho uma tela fixa onde acontece uma ação que se repete, aumenta a velocidade. Explique com elementos mínimos como isso funciona, né? Dê detalhes das mecânicas, dê detalhes de como é que o gameplay funciona. O controle do jogo também é bastante importante. Eu aperto botões no joystick, eu mexo no teclado, eu dou touch numa tela, como é que funciona o controle do jogo. E por fim, né, gente, eu acho que é uma parte muito importante a gente tentar descrever minimamente a estética do jogo. A gente tentar pegar referências estéticas e conseguir montar como se fosse um pequeno mood board onde a gente coloca alguns quadros, história em quadrinhos, outros jogos, esquemas de cores e que dê a ideia, né, um big picture ali de como é que é o clima do jogo, né, esteticamente. E no caso, se a gente tiver música, se a gente tiver sons, a gente também descreve isso aqui no documento. Essa ideia, né, de GDD, ela é uma ideia bastante sintética, né, e nosso trabalho vai estar muito pautado nisso daqui. Antes da gente continuar, eu queria apresentar para vocês um GDD de um game que eu estou desenvolvendo agora, que é o game Stena. Vamos dar uma olhadinha aqui no GDD dele para ver um pouco, para entender um pouco como é que essas coisas aqui funcionam. Bom, então eu vou contar um pouco aqui, eu vou narrar para vocês um pouco, né, e vou mostrar algumas imagens aqui do game que eu estou desenvolvendo nesse momento, junto com um amigo meu, que é o Stena. Então, vamos lá, né? Então, a análise do game aqui, o overview do game, eu vou ler para vocês aqui. Então, o Stena é um game que remete aos primórdios do universo dos videogames e recria a mecânica clássica do Pong. No entanto, ao invés da mecânica clássica de duas raquetes rebatendo uma bolinha quadrada,
em um cenário horizontal, a gente tem aqui uma nova visão em que o jogador ele tem que proteger um núcleo, né? A gente vai ter um núcleo aqui no jogo e a gente tem que proteger esse núcleo do jogo aqui com alguns paddles, né? O objetivo de game design desse jogo ele é um jogo para um jogador, ele é um jogo de um player, você joga contra, né, o computador. E a cada fase a velocidade da bolinha aumenta e o número de paddles diminui. E a gente começa a ter outros elementos que vão entrando e vão atirando no centro da tela. Então o objetivo do jogo é sempre o jogador ele tentar sobreviver 40 segundos naquela tela para poder passar para o próximo nível, que fica mais difícil. As palavras-chave do jogo: Pong, circular, pinball, tela fixa, casual, expansível, porque a gente pode pensar em DLCs para esse jogo. Ele vai ser produzido para PC e para smartphones, e o público-alvo é uma audiência engajada na indústria e fã de retro games, né? A gente está mirando num público que vê com bons olhos recriação de mecânicas clássicas, principalmente aquelas mecânicas que foram centrais no desenvolvimento, né, da indústria de games. E aí, né, gente, o Stena, ele é um jogo abstrato. Ele não tem uma história, ele não tem uma narrativa, ele não tem personagens. Então, nesse caso, né, a gente não tem, né, nessa parte do game design, né, já que ele é um jogo abstrato, a gente tem, na verdade, assim, o jogador, ele comanda uma raquete que gira circularmente. Eu poderia até falar que aquilo é um planeta, pode vir a ser desenvolvido uma narrativa, mas nesse momento essa narrativa, ela não existe, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né, um pouquinho na ideia de gameplay usando wireframes, né? Se a gente olhar aqui, né, o que nós temos? A gente tem aqui, né, nesse overview de mecânica e gameplay, 3 comandos básicos: girar a raquete para a direita, girar a raquete para a esquerda, ativar um power-up, que a gente pode ter ali no canto, com pontos, né? A experiência do jogador, então, ela vai passando de 40 em 40 segundos, a velocidade da bolinha vai aumentando e os níveis vão avançando. E aqui a gente já consegue ter, no nosso GDD, uma breve descrição de como é que esses níveis podem funcionar. Eu posso ter telas que tem uma bolinha com 3 rebatedores, uma bolinha com 2 rebatedores, que eu posso ter uma bolinha com 1 rebatedor, uma bolinha com 1 rebatedor e um canhão que vai girando em torno aqui e que vai tentando acertar o meio do que eu tenho que proteger, que eu posso ter uma tela em que o redor da tela, a área circular da tela, ela vai diminuindo, né? Então, na verdade, a bolinha vai ficando cada vez mais perto do centro. E a gente pode colocar uma ideia de uma adição de gravidade, né? A bolinha, ela sempre ser atraída pro core aqui do jogo. Como algumas referências estéticas, né, que a gente imaginou para esse game, a gente imaginou alguns quadros, particularmente um artista que eu gosto muito, que é um artista húngaro, que o nome dele é Vítor Vacharelli. Ele trabalha muito com essa ideia, né, de perspectiva, essa ideia de volume com linhas. Eu acho bem interessante isso. A gente se baseou também em alguns jogos que trabalham com cores chapadas, com o pinball clássico e com o Pong original, né? Isso aqui, de maneira resumida, né, é o que a gente tem como um GDD, né, de maneira bem sintética, bem rápida. O que nós vamos fazer agora, gente, a gente vai pegar, nós vamos dar uma lida no documento do Stena, que está disponível para vocês na aula 4. Nós também vamos dar uma olhadinha no material de aula da aula 4. E aí a gente vai pegar e vai ler as instruções do trabalho que a gente tem que fazer, que é um trabalho justamente de engenharia reversa. Nós vamos pegar um jogo que a gente conhece bem e nós vamos tentar fazer o Game Design Document dele. Baseado no que a gente tem de experiência, a gente vai tentar fazer esse documento. Lembrando que a entrega desse exercício é o que vai condicionar a nota, porque ele é um exercício que vale nota, e ele também está vinculado à presença que vai ser dada a semana que vem na aula. Então, prestem atenção, deem uma olhada no material, deem uma olhada nas instruções e qualquer dúvida, entre em contato comigo. A gente vai se falando.